Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Sistema off-grid pode trazer uma boa economia, mas também ele pode trazer um grande prejuízo. Depois da vinheta eu comento sobre esse assunto. Olha, o sonho do pessoal que tem sistema off-grid em casa é poder montar um sistema grande para poder ficar isolado totalmente da companhia elétrica, ficar totalmente autônomo e olha, dar um bico no traseiro da companhia elétrica. Isso é o sonho, tá? Mas sistema off-grid, ele ainda tem muitos desafios, tá? Antes de passar para vocês aí a minha opinião e um pouco da minha experiência, eu quero dizer que eu sou um grande incentivador aí para quem busca esse tipo de sistema. Eu tenho no nosso curso um módulo que ensina você a se planejar primeiro, ensina você a montar de uma maneira mais econômica possível para não trazer prejuízo, enfim. Nós temos isso no nosso curso, então eu sou um incentivador. Dá para montar um sistema bem legal e ter uma boa economia. Mas, gente, infelizmente, tá? O sistema fotovoltaico tem aquele problema das baterias. Nós não temos, por enquanto, um tipo de bateria que seja economicamente viável. E isso ainda faz com que o sistema se torne um sistema que, dependendo do tamanho desse sistema, ele pode se tornar, sim, um prejuízo. Ele pode ser mais caro do que pagar, né, a conta de luz, certo? Então, assim, para quem está pensando em economia, tem que se planejar isso. Agora, tem aquelas pessoas que têm o prazer de montar, que tem aquilo ali como um hobby, uma atividade prazerosa, então ele não se importa em gastar rios de dinheiro. Para ele é um prazer, ele tem bala na agulha, então ele faz o brinquedinho dele, tá? Mas quando a gente pensa em economia, nós temos essa condição, legal? Porque o sistema pode ficar mais caro do que a conta de luz e o retorno do investimento lá na frente pode ser que você não consiga. Eu vou explicar. Olha, teve um dos nossos seguidores aqui, que mora aqui em Seropédica, um pouco perto daqui, e ele montou um mega sistema. Ele colocou 17 baterias de 115 amperes, ele colocou 2 inversores super caro, botou 4 controladores de carga, ele montou um sistema que é aquele nosso sonho, e realmente o sistema funcionou muito bem. Ele simplesmente ali alimentou toda a sua casa, um chuveiro elétrico, ele colocou um aquecedor a gás, porque representou muita economia. Enfim, ele montou esse sistema e fez as contas, ele viu que se ele fosse parcelar isso, tá? Ele iria ter o retorno sobre o investimento depois de quase 6 anos. E aí, o que aconteceu? Em 4 anos de uso, as 17 baterias começaram a dar defeito e ele teve que ir substituindo, fazendo com que esse retorno não chegasse nunca. Então, nesse caso aí do nosso amigo, ele simplesmente passou a ter prejuízo, tá? Sistema off-grid, por enquanto, isso já é a minha opinião, tá? Eu até aconselho algumas pessoas. É um sistema que, por enquanto, tem que ser limitado. Por exemplo, lá no nosso laboratório, é um inversor híbrido, né? Um inversor carregador, uma única bateria, alimenta as luzes, o computador, o laptop, bem ali pouco
para que eu tenha o retorno sobre isso. Tá bom? Tem uma economia? Sim, porque o meu laboratório praticamente eu pago a taxa mínima lá. Então, para isso, realmente é bem interessante o sistema off-grid. Existem algumas pessoas mais aprofundadas no assunto que buscam subterfúgio. Como, por exemplo, o pessoal que monta o seu próprio inversor. Eu tenho um exemplo de um aluno do curso. Nós temos um curso de manutenção e montagem de inversor. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer. Esse aluno, ele montou um inversor por conta própria. Esse inversor era uma placa que você já compra ela toda pronta. E ele comprou uma reserva, porque ele ia botar o mesmo inversor para trabalhar no limite. Então ele já deixou uma placa reserva. Se queimar ali o MOSFET, o IGBT, ele já tem a placa para substituir e depois ele mesmo conserta e ele vai ter sempre ali, porque ele sabe montar e ele sabe consertar. Então nesse caso ele tem uma certa economia. Outra ideia é o pessoal que usa bateria automotiva. A bateria automotiva talvez não vai te dar a autonomia que dá a bateria estacionária, mas é uma alternativa para você não ter um investimento muito alto. Outra alternativa são as pessoas mais aprofundadas que usam baterias de lítio, que montam, packs com baterias de lítio, com aquelas pilhas, e ali tem todo um conhecimento que precisa para montar aquilo, tá? Porque senão pode se representar um perigo. Então você que tem esse interesse, se aprofunde no assunto, aprenda sobre a bateria, essas baterias, esses tipos de bateria, porque aí também passa a ser uma coisa, uma alternativa para você conseguir enxugar o orçamento para ter um sistema com um retorno mais na frente, tá? Então existem subterfúgios. Eu recomendo, eu continuo incentivando as pessoas a montarem seus sistemas off-grid. Acho que o off-grid pode representar uma ótima economia quando bem planejado, planejamento técnico e também o planejamento econômico, saber o lugar certo para comprar, o equipamento certo, pensar no futuro, no crescimento, aproveitar o equipamento que você já tem. Muita gente tem prejuízo porque compra sem conhecer, compra errado, sem planejar, aí no futuro pretende aumentar o consumo, a carga, e ele precisa trocar tudo que ele já comprou. Isso é um grande erro, tá? No nosso treinamento, gente, tem um módulo inteiro para isso, que tem planejamento, ensina a fazer a manutenção do sistema off-grid. Sistema off-grid precisa de manutenção rotineira para você manter ele até mesmo um bom tempo de vida, modo de usar. Off-grid você vai ter que ter um comportamento de consumo para poder você conseguir, porque você tem que economizar, você precisa pensar em economia. Legal, gente? É isso, olha, nos comentários aí, coloque a sua experiência. As pessoas que montam, bem legal, conseguem sim ter alguma economia, mas algumas pessoas acabam não tendo essa mesma experiência e acaba que o sistema se torna um sistema sem retorno. Às vezes fica mais caro do que você pagar a conta de luz normal aí da companhia elétrica. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.